Universo Diverso, com Luciana Neri. Violência contra a mulher. Conhecer para transformar. Vamos conversar com Gabriela de Diego. Ela é presidente do Instituto TEAR. O Instituto TEAR significa trabalhar, esperançar, acolher e realizar. É uma associação de defesa de direitos sociais e ela é também delegada de polícia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, doutora Gabriela. Vamos começar definindo, o que é a violência contra a mulher. De acordo com a Convenção do Belém do Pará, que é a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, violência contra a mulher é qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado. Existem aí 5 tipos diferentes de violência, não é assim? Pode ser física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Doutora Gabriela, alguns desses tipos citados, a gente percebe que é mais difícil da mulher fazer a denúncia. Alguns, inclusive, é difícil até dela perceber que está sofrendo a violência, não é assim? Olha, os tipos que a gente percebe que as mulheres têm mais dificuldade de perceber para denunciar são principalmente a violência psicológica, porque ela afeta a autoestima e até o senso de realidade dessa mulher da situação, porque esse homem vai confundindo, ele vai minando a autoconfiança dela. E a violência patrimonial. A violência psicológica envolve ameaças, humilhações, manipulações emocionais, controle excessivo por parte do agressor. E é difícil de identificar porque não deixa marcas visíveis e realmente ela mina o estado emocional da vítima. E a patrimonial envolve a destruição de objetos pessoais, controle financeiro e restrição de acesso aos recursos econômicos. E também pode ser difícil de perceber e denunciar. Quer ver uma violência patrimonial que muitas mulheres passam e não percebem? Por exemplo, ela ganha o seu próprio salário e compra as suas coisas. E quando ela chega em casa com as compras, ela esconde a sacola do marido. Isso é uma espécie de violência. E com relação ao autor desta violência, isso também dificulta a denúncia, né, doutora? A violência mais difícil de denunciar, para mim, é quando ocorre principalmente nas mulheres idosas, que os autores são os filhos. É muito difícil para as mães denunciarem os filhos. Eu acho que é bem mais difícil do que para as mulheres denunciarem os companheiros. A gente percebe, inclusive, que a maior parte delas ou não comparece à delegacia, essa denúncia é feita pelos outros filhos que percebem a violência, ou então elas comparecem e elas depois desistem. Vamos falar também das causas dessa violência, né? Quais são as principais causas? As causas mais frequentes da violência contra a mulher estão relacionadas à cultura que a gente vive mesmo, ao machismo estrutural, à cultura patriarcal da nossa sociedade. Isso faz com que as mulheres sejam muito objetificadas, então elas passam a ser encaradas como se elas fossem um objeto do homem. E essa sensação de posse, de controle, leva ao ciúme exacerbado e à sensação que a mulher deve satisfazer o homem o tempo inteiro. E quando ela foge desse script, quando ela quer ter suas próprias vontades, quando ela quer afirmar sua personalidade e exercer o seu direito de ser livre, isso é tomado como uma ofensa pessoal pelo homem. E aí ele agride. Bem, mas a violência está aí e também há alguma subnotificação, né? Como a senhora já colocou. Por que ainda existe tanta relutância em denunciar a violência, doutora? As mulheres relutam em denunciar por vários motivos. O primeiro motivo é a culpa e a vergonha. O fato da sociedade valorizar tanto a mulher ter um companheiro como se ela não conseguisse ser inteira sem um companheiro é um fator bem importante. As pessoas também culpabilizam e responsabilizam a mulher pela manutenção do relacionamento e da família. Então, quando ela denuncia numa situação de violência, mesmo ela sendo vítima, ela sente como se ela tivesse falhado. E isso faz com que ela protele e tente solucionar o problema de outras formas. Mas a gente também não pode fechar os olhos a um fator que aparece em todas as pesquisas, que é a falta de confiança das mulheres no sistema de justiça e na polícia. E isso a gente precisa resolver facilitando o acesso dessas mulheres a esses serviços. Mas por que a denúncia é tão importante? A denúncia é importante
porque a gente tem que ter a dimensão do problema e a gente só sabe o tamanho do problema quando as vítimas denunciam. Uma das coisas que dificulta muito a elaboração de políticas públicas efetivas e a cobrança mesmo da presença estatal na solução desses problemas é a subnotificação, porque na realidade os números seriam muito piores se todas as vítimas denunciassem. Então ia ser uma coisa muito mais escandalosa, que ia chamar muito mais a atenção da sociedade e a sociedade consequentemente cobraria mais. E a mulher que denuncia, ela corre alguns riscos, né, doutora? A que proteção ou proteções essa mulher tem direito perante a lei? Quando ela denuncia, é a medida protetiva, que para mim é o maior avanço da Lei Maria da Penha. Mas a vítima também tem direito a serviços de amparo psicológico e amparo jurídico, o que vão ser importantes para que ela sustente e conduza esse processo de uma forma menos pior. Doutora, e quais são as consequências principais da violência contra a mulher para a sociedade, para as famílias e para a mulher mesma? Doenças inflamatórias imunológicas, mutilações e mudanças comportamentais, como insegurança no trabalho, dificuldade de relacionamento familiar, dificuldades sexuais e obstétricas, desenvolver hábito de fumar ou de beber e maior propensão a acidentes. Então, efetivamente, a violência doméstica ela impacta não só a saúde psicológica das mulheres, mas também a saúde física dessas mulheres. Para a família, a violência pode causar desestruturação familiar, afetar negativamente as relações interpessoais e prejudicar o desenvolvimento emocional dos filhos, inclusive atingindo essas crianças na aprendizagem escolar. E para a sociedade, as consequências incluem a perpetuação da desigualdade de gênero, reprodução de estereótipos, perda de produtividade e aumento dos custos com Seguridade Social e Saúde. Aqui a gente segue numericamente de forma mais ou menos estável e uniforme com o resto do Brasil. Na verdade, o Norte e o Nordeste, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ele tem um índice de violência doméstica maior do que o restante do país, principalmente em relação aos feminicídios. Mas aqui na cidade a gente segue, nos 3 anos que eu tenho acompanhado as estatísticas da DEAN, numericamente mais ou menos da mesma forma. E qual a tendência desses números, doutora Gabriela? A senhora acha que essa violência contra a mulher ela vai diminuir? Na verdade, como é um crime muito subnotificado, a tendência é que a gente tenha um crescimento esperado. Por quê? Porque a gente faz campanhas para que exatamente essas mulheres que não têm coragem de denunciar, denunciem. Então, assim, a tendência é que efetivamente haja sempre uma constância, até que a gente tenha uma política pública efetiva a nível educacional, que na realidade só produzirá resultados quando ela começar, porque ela não existe, a médio e longo prazo. Bom, se as mulheres precisam denunciar, onde elas podem fazer isso? Porque tem lugares, como aqui em Vitória da Conquista, que tem a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que é a DEAN. E onde não tem? Olha, os órgãos que estão envolvidos nesse caso é a Polícia Civil, no local que tem DEAN. Nós temos a delegacia especializada, então essa deve ser procurada. Nos outros locais, qualquer delegacia. A Justiça, nos locais que tem vara especializada da mesma forma, esses processos são encaminhados para a vara especializada e nos outros locais são encaminhados para a Justiça Comum. Em alguns locais aqui na Bahia nós temos a Ronda Maria da Penha, que é responsável por fiscalizar o descumprimento das medidas protetivas de urgência, e em alguns locais também nós temos o Centro de Referência, que é um órgão super importante porque ele oferece o atendimento psicológico e jurídico a essas mulheres. Em Conquista nós temos o CRAV, Centro de Referência, mas nos locais que eu trabalhei que não tinha centro de referência, eu costumava me valer da assistência social municipal. E você formando uma parceria com essa assistência, o atendimento também pode ser bem feito e dar super certo. Para a gente finalizar, doutora, como a sociedade pode contribuir para amenizar ou acabar com a violência contra a mulher? Olha, a melhor forma da sociedade se envolver nessa luta é primeiro apoiando as campanhas que a gente faz de conscientização e informação. Essa é a forma mais simples, mas existe também uma forma mais complexa e essa talvez seja mais importante,
que a gente cobre políticas públicas educacionais para que a gente tenha cada vez menos discriminação de gênero e que as pessoas que têm acesso a essas informações eduquem seus filhos de uma forma melhor, para que a médio e longo prazo a gente consiga, pelo menos, ter uma diminuição grande desses índices que são muito vergonhosos. Obrigada, doutora Gabriela.